Juízes, capítulo 14. Sansão desceu até a cidade de Tímina e ali contemplou uma moça filisteia. Retornou para casa e solicitou a seu pai e sua mãe: Reparei numa jovem entre as filhas dos filisteus. Peço-vos que a tome por esposa para mim. No entanto, seu pai e sua mãe questionaram-lhe: Não há mulheres entre as filhas dos teus parentes e no seio de todo o teu povo, para que vás procurar esposa entre os incircuncisos? Mas Sansão replicou a seu pai: Consiga para mim, te peço. É esta jovem pelo qual me apaixonei. Seu pai e sua mãe, entretanto, desconheciam que mesmo isso provinha da vontade do Senhor, a fim de providenciar a ocasião contra os filisteus, porquanto naquela época eles subjugavam o povo de Israel. Então Sansão foi com seu pai e sua mãe para Tímina. Quando se aproximavam das vinhas de Tímina, de repente um grande leão partiu, rugindo na direção de onde estava Sansão. Foi então que o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse cabrito. Contudo, não contou sobre o incidente, nem quanto à maneira como agiu a seu pai, nem a sua mãe. Então foi conversar com a jovem de quem gostava. Alguns dias mais tarde, Sansão voltou para Tímina, a fim de casar-se com ela. Afastou-se do caminho para ver como estava o cadáver do leão, que rasgara com as mãos, e observou curioso na carcaça do animal um enxame de abelhas e mel. Em seguida recolheu o mel com a mão e, enquanto retomava o caminho, o saboreava. Aproximando-se de seu pai e de sua mãe, ofereceu-lhes do mel, e eles comeram também. Todavia não lhes contou que eu tinha tirado do cadáver do leão. Seu pai desceu até a casa da jovem filisteia, e Sansão realizou uma grande festa, conforme a tradição dos noivados. Assim que os filisteus o viram chegar, trouxeram 30 rapazes para o acompanharem como paraninfos durante o banquete. Então Sansão lhes apresentou uma charada, dizendo: Deixa-me propor-vos um enigma. Se me apresentardes a solução dele no decurso dos próximos 7 dias da celebração das núpcias, eu vos darei 30 vestes completas de linho e 30 mudas de roupa. No entanto, se não conseguires apresentar-me a resposta do problema proposto, vós tereis de dar-me as 30 peças de linho e as 30 roupas de festa. E os moços responderam: Propõe o teu enigma, estamos prontos para ouvir. Então ele lhes anunciou a charada: Do que come, saiu comida, do que é forte, surgiu doçura. Passaram 3 dias e eles ainda não haviam encontrado a resposta desta adivinhação. No 4º dia, os jovens filisteus ameaçaram a mulher de Sansão, dizendo: Convença o teu marido a esclarecer o enigma que lhes deste. Caso contrário, atearemos fogo a ti e à casa do teu pai. Foi para nos expoliares que nos convidastes a vir aqui? Então a esposa de Sansão chorou sobre o ombro e lamentava: Tu não sentes por mim amor, tu me odeias. Propuseste aos filhos do meu povo um enigma, nem a mim explicaste como se resolve. Ao que ele retrucou prontamente: Nem a meu pai, nem a minha mãe contei a solução deste mistério, porque o farei a ti. Ela murmurou durante o restante da semana, que duravam as comemorações de núpcias. Por fim, no 7º dia, Sansão lhe revelou o segredo, porquanto ela continuava a lamentar e chorar sobre o seu ombro. Ao ouvir a resposta, ela revelou aos filhos de seu povo. Antes do pôr do sol, do último dia do trato, os homens da cidade vieram à presença de Sansão para lhe responder: O que pode ser mais doce do que o mel? E o que é mais forte do que o leão? Diante do que Sansão lhe replicou: Se não tivesses arado com a minha novilha, jamais teria encontrado a resposta ao meu enigma. Em seguida, o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão,
Ele desceu até Ascalon, matou 30 homens, tomou as suas roupas de festa e as entregou aos que tinham desvendado seu enigma. Depois de desvendado seu enigma, depois de irado partiu para a casa de seu pai. Então a mulher de Sansão foi entregue a um de seus 30 padrinhos de casamento. Juízes capítulo 15. Passando algum tempo depois, durante a época de colheita do trigo, Sansão foi visitar sua mulher e levou para ela um cabrito e comentou com o pai dela: "Vou até os aposentos de minha esposa." Entretanto, seu sogro não quis deixá-lo entrar e explicou-lhe: "Eu entendi que tu não a amavas e não a querias mais, e por isso a entreguei a um dos teus amigos. Mas reparei a sua irmã mais nova, não é ainda mais bonita? Pois então fique com ela no lugar da irmã." Ao que Sansão lhe respondeu: "Desta vez ninguém poderá me acusar quando eu acertar as contas com os filisteus." Em seguida partiu e capturou 300 raposas e as amarrou aos pares pelas caudas e prendeu em cada par de rabos uma tocha. Acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. E assim queimou não somente os feixes de trigo, como tudo que estava plantado até as vinhas e oliveiras. Os filisteus indagaram: "Quem fez isso?" E lhes contaram: "Sansão foi o responsável, o genro do Timinita, porque a sua esposa foi dada ao seu amigo." Então os filisteus foram e queimaram a mulher e seu pai. Então Sansão lhes prometeu: "Já que agiste deste modo, não descansarei enquanto não me tiver vingado de vós." E os atacou com toda violência, sem qualquer piedade, e realizou terrível matança. Logo depois, desceu à gruta do rochedo de Etã e ali se recolheu. Os filisteus subiram, foram acampar em Judá e atacaram a cidade de Leí. Os cidadãos de Judá indagaram aos filisteus: "Por que nos atacaste?" Ao que eles replicaram: "Viemos prender Sansão e levá-lo amarrado a fim de tratá-lo como ele nos tratou." Então 3.000 homens de Judá desceram à caverna da rocha de Etã e foram falar com Sansão, argumentando: "Não sabes que os filisteus dominam sobre nós? Não compreendes o que nos fizeste?" Ao que ele lhes justificou: "Assim como me fizeram, eu lhes fiz igualmente." Então eles lhe disseram: "Descemos para te prender e te entregar nas mãos dos filisteus." Mas Sansão lhes pediu: "Jurai-me, pois, que vós mesmos não me matareis." Diante do que eles anuíram: "Juramos, desejamos apenas te prender e te entregar a eles, mas de maneira nenhuma te feriremos." Então o puderam amarrar com 2 cordas novas e conduziram para fora do rochedo. Quando os homens, trazendo Sansão, se aproximaram da cidade de Leí, os filisteus partiram ao encontro do grupo aos gritos de vitória.
mas o Espírito de Yahvé veio sobre Sansão. As cordas que amarravam seus braços se tornaram como fios de linho, queimados ao fogo, e os laços que o prendiam se soltaram das suas mãos. Ao ver a carcaça de um jumento, imediatamente pegou a queixada do animal e com ela matou 1000 homens. Então bradou com uma queixada de jumento, eu os amontoei. Com uma queixada de jumento abati 1000 homens. Quando parou de bradar, jogou fora a queixada, e aquele local passou a ser conhecido como Ramat Lehi, colina da queixada. Sentindo grande sede, Sansão clamou a Yahvé, dizendo: Foste tu, ó Senhor, que alcançaste esta maravilhosa vitória pela mão do teu servo. Mas será que agora terei de morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos? Então Deus fez abrir a rocha que há na cidade de Lehi, e dela brotou água. Sansão bebeu, suas forças foram revigoradas e ele recobrou o ânimo. Foi por isso que se deu a essa fonte o nome de En-Hakoré, fonte do que clama, que permanece fluindo até nossos dias em Lehi. Então Sansão julgou e liderou os filhos de Israel por 20 anos, durante a época do domínio dos filisteus.